pessoal da Harmonia com Deus, mais um vídeo aqui para vocês, o vídeo 25, e hoje temos uma novidade. Hoje o Bruno Vieira, grande amigo aqui, vai estar falando com vocês aí, uma entrevista, né? E que vocês possam usufruir bastante desse assunto aí que a gente vai conversar, tá bom? Aí, Bruno Vieira, pode se apresentar a galera aí? Bom, pessoal, eu sou o Bruno, sou amigo do Scott aí há algum tempo, né? Pouco tempo, na verdade. A gente se conhece aí, uns 2 anos, né, Scott? Eu ultimamente tenho sido aí o líder do Scott, né? Eu tô lá na liderança da igreja, tô na direção da igreja. E o Scott tem nos apoiado, nos ajudado bastante aí. Hoje, pagando aí o convite, né, Scott? Esse convite bastante aí tempo que eu tô devendo já. E, Bruno, você, no caso, como já falamos, né, no vídeo anterior, estão fazendo mais um vídeo aí para vocês. E algumas coisas talvez não entrem aí, mas como que é estar na liderança de um povo, assim? Liderar pessoas não é fácil, né, Scott? A gente sabe que trabalhar com o ser humano é complicado por conta da nossa própria natureza, né? Nós não somos diferentes de ninguém, né? Então, assim, eu acho que o peso da responsabilidade de todos nós é você trabalhar uma boa orientação dentro do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Cristo, né? Nós, como cristãos, levar o pessoal ao verdadeiro conhecimento, né? Daquilo que é Cristo, daquilo que é o verdadeiro cristianismo, que é a missão de todos nós. Então, assim, hoje, ainda mais nos tempos de hoje, né? Então é bastante difícil, mas liderança de pessoas é um pouco pesado, não é fácil. O Jesus, no caso, é um grande líder, né? E muita gente se inspira nele. Qual é o líder que você se inspira, assim, que você fala, nossa, esse cara aí é um cara que eu acho assim, eu interessante? bom, primeiro de tudo, e o que ocupa o lugar número 1 nas nossas vidas é Cristo, é Jesus. Faz o mundo todo, né? Sim, Jesus, ele é a única fonte, né, de um verdadeiro relacionamento, né, com Deus e este relacionamento com Deus manifestado às pessoas, né? Então, assim, mas se for falar assim de homens que me inspiram, né, além de Cristo, de Jesus, eu vou falar assim daqueles que são contemporâneos a mim, né? Eu gosto muito de ouvir pregações do Todd White, Francis Chan, Douglas Gonçalves. Esses nomes aí, galera. Douglas Gonçalves é um jovem, né? Eu posso dizer que ele é jovem, ele é da minha idade, que é um homem que assim, foi muito marcante na minha vida, está sendo, né? Outro jovem que é uma fonte de inspiração, de ousadia, é o Luca Martini, assim, Victor Azevedo e tantos outros aí, né? Victor Azevedo também é um menino novo, né? Sim. Espontâneo. Ambos jovens aí. E qual que é a dica que você dá pro jovem? Como o Victor Azevedo, eu vi uma entrevista dele um tempo atrás, ele falou que pregava dentro da escola já, né? Já fazia na hora do recreio ali, já tinha a turminha dele. E qual que é a dica que você dá pro jovem que quer levar o ID, né, que Jesus falou, levar essa mensagem no dia a dia? Bom, pode até parecer contrário ao evangelho que hoje a gente vê, né, sendo pregado ou de repente sendo mostrado para as pessoas, mas o que eu vou dizer, mas assim, a dica que eu dou assim é: não tente mudar ninguém, porque nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos. É verdade. Então, quando vem a pregação de um evangelho que quer primeiramente por regras, por doutrinas, por costumes, né, mudar uma pessoa, isso repele as pessoas, né? Porque a gente sabe que o processo de mudança, o processo de transformação, ele é um processo, né? O processo, ele não é uma virada de chave, não é um botão que a gente aperta e a pessoa já é transformada. E assim, eu tenho visto que a juventude, né? Então talvez isso não seria nem para os mais jovens,
mas para os cristãos mesmo, para os irmãos, né? Quando levar o Evangelho, a mensagem de Cristo para as pessoas, não tente transformar ninguém com os seus princípios e os seus valores. Nós sabemos que os nossos princípios e os nossos valores são cristãos, mas é exatamente esse o ponto. Cristo muda, Cristo transforma as pessoas, mas essa transformação ela só pode acontecer a partir de um relacionamento da própria pessoa com Cristo. Então essas promessas dessas igrejas é vazia, né? Por exemplo, tem igreja que promete mudança como virar chave, né? Assim... Tem muita gente falando de uma transformação de repente espontânea. A palavra de Deus, ela provoca um efeito, ela provoca um efeito muito poderoso, né? Porque ela é viva. A palavra de Deus, ela se movimenta dentro da gente quando a gente passa a conhecê-la, porque a própria palavra diz que a palavra, ela no princípio era Deus, né? Ela estava com Deus, era Deus, fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo é a manifestação do reino, né? A manifestação da palavra, né? A manifestação de tudo aquilo que Deus já havia deixado para o seu povo, né? Então, se manifesta em Cristo. Eu digo que o evangelho que está sendo pregado hoje, ele não é alguns, né? Não vamos generalizar. Alguns, né? Hoje pregam um evangelho um tanto quanto irresponsável, porque se aproveitam da necessidade, mais valores, né? materiais do que espirituais. Sim, só que também é buscada por uma quantidade de pessoas que vivem no imediatismo, né? Tudo daquilo que Deus tem para me dar, daquilo que Deus, se eu tô triste, Deus tem que me alegrar, se eu tô alegre, Deus tem que continuar confirmando a minha alegria, se eu tô caído, Deus tem que me levantar. Então é sempre Deus por mim, Deus para mim, né? Deus comigo, Deus fazendo isso e aquilo, né? Enquanto que a palavra do Senhor nos mostra grandes homens que se entregaram de verdade, se renderam, deram a sua própria vida ao ponto de receber nada, né? Sim, esse é o ponto-chave, né? Isso é a verdadeira transformação, a verdadeira conversão. É quando o apóstolo Paulo conhecia a palavra, tinha todo o conhecimento da lei, mas quando ele teve um encontro com Cristo e ele entendeu a Cristo, né? Porque ele era contemporâneo de Jesus. Então ele andou no tempo em que Jesus andava. E ele só teve a vida dele transformada pelo evangelho que Cristo era e e pregou, né? E plantou isso em outras pessoas quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E aí ao ponto de que ele dizia que Deus, né, que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer por todos os pecadores, do qual eu sou o pior deles. Então, e aí ele mesmo diz palavras do tipo: agora pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a ponto de entregar a sua própria vida. Hoje em dia as pessoas retêm a sua própria vida, né? Então é algo um tanto quanto superficial. É o que eu penso. O que as pessoas devem fazer, por exemplo, que nem Joel Goldsmith, ele pregava sobre isso, né? Falava que a consciência crística, ou Cristo viver dentro da gente, ou sermos um Cristo, né? Tem até uma música nova do Kleber Lucas que fala, Novo Jeito, que fala, nós somos pequenos Cristos. E como é que você falaria assim com uma pessoa que quer deixar que Cristo viva nela e não ela em si? Assim, a partir do momento que você... É exatamente a palavra ao pé da letra, é uma entrega, é uma renúncia, né? É uma morte. Então, assim, para que Cristo viva eu preciso morrer, né? E Jesus, muitas das vezes nós estamos presos, né, em nossa própria natureza, nossa própria vontade. E assim, quando você hoje vai falar assim, olha, você precisa ser Cristo aqui na Terra, muitas pessoas, né, com uma mente fechada, aquela mente tradicional, né, aquela pessoa vai achar que você está blasfemando, que você está se equiparando a Cristo, a Jesus. Mas Jesus mesmo, ele veio para nos ensinar. Então, assim, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nessa própria palavra, nesse versículo, né, que Jesus está respondendo uma pergunta de Tomé, né, quando Tomé diz para Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como nós podemos conhecer o caminho. Então ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade
deu sua vida. Então, a partir do momento que você e eu seguimos os passos de Jesus, andamos como Jesus andou, né? Crendo que Ele é o caminho, Ele é a direção. Então, nós temos o pleno conhecimento da verdade. E o Paulo falou, e aí, vive então, mais eu, a mas vida Cristo começa a viver em nós. Então, assim, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, na verdade, Jesus entrega a vida dele para nós, né? Então, a vida passa a viver em nós. E nós precisamos ser. Por quê? Precisamos ser porque somente quando nós somos como Cristo é, ou deixamos que Cristo seja Ele em nós, nós conseguimos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é viver amando as pessoas, né, tendo pensamentos de bem a respeito das pessoas. E amar o outro não significa concordar com as atitudes do outro, mas quando você manifesta amor pela outra pessoa que jamais esperaria que você a amasse da forma como nós precisamos, né, amá-las, você provoca um impacto muito grande, né? Vencer o mal com o bem, né? Como o Joel Smith falava também, tá na Bíblia, na verdade, o reino de Deus está dentro de nós. Exato. Então E as pessoas que se preocupavam em, olha, essa passagem, essa palavra foi um diálogo de Jesus mas com os fariseus, os mestres da lei naquela época, e eles pediram para Jesus dar-nos um sinal. Na verdade, o próprio reino estava manifestado na frente deles, dá-nos um sinal do reino de Deus. Então eles não tem como, nenhum sinal vos será dado, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós, né? Como estava ali manifestado. E assim, o viver de Cristo na nossa vida, Scott, é o próprio Cristo que estava dentro do homem Jesus, vivendo na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele, em diálogo com os apóstolos, dizia: eu não vos deixarei só, eu vos enviarei o Consolador. E na duidade de Jesus, ele passa a dizer: eu virei outra vez, né? O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vocês que me conhecem, então eu virei outra vez. E estarei convosco e todos os dias até a consumação do século. Então é o próprio Cristo que estava dentro do homem, Jesus, nos prometendo que ele viria outra vez e estaria dentro de nós e está. Então, manifestar o Cristo significa nós sairmos debaixo, né, da tirania da nossa natureza que pende para o pecado e começarmos a manifestar o reino de Deus e o Cristo, né? É a mesma coisa que Jesus fez. Jesus, quanto homem, ele fez isso com muita maestria, na verdade com muita sensibilidade, digamos assim, né? Porque o espírito humano de Jesus, ele era constantemente exercitado por ele mesmo, para que ele estivesse sensível ao ponto de que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, testificasse com o Espírito de Jesus, homem, né, o Espírito humano dele, e então ele pudesse manifestar as obras de poder e milagre que ele fez. Então Jesus estava na estrutura humana, então ele estava na mesma estrutura que eu e você. Ele não veio com a sua onipotência, ele não veio com a sua onipresença, e ele não veio com a sua onisciência. Ele estava tão humano aqui, que nós vemos ali a tentação no final ali. Nós vemos Jesus sendo tentado na cruz: desce daí, você não é o Filho de Deus, você fez tantos milagres, agora faz um milagre, faz essa cruz desaparecer, tire-nos daqui, né? Aqueles homens que estavam do lado de Jesus, e aí ele mesmo, né? Ali a gente pode saber que o Cristo que estava dentro dele jamais iria retroceder, mas a natureza humana dele ali naquela situação poderia vir a falhar, mas não era a natureza humana que estava a superfície. Quem estava à superfície era o Cristo que estava dentro daquele homem. Por isso que ele teve esse... Então é por isso que é importante, né? Agora, para finalizar, uma pessoa que está assistindo aí, de repente ela quer ter esse encontro aí, qual é o apelo que você faz? Bom, o que eu diria para você é: venha do jeito que você é, né? O que eu poderia dizer para você é: não se preocupe com o jeito que você pensa, o jeito que você fala, o jeito que você age. Dentro de nós existe um lugar que foi criado em Deus, que é o nosso espírito, né? Então esse nosso espírito, ele é atraído por Deus, e nós temos essa necessidade de Deus.
Então assim, às vezes as coisas gritam dentro de nós, às vezes a gente tem fama, status, posição social, reconhecimento, dinheiro, muitas pessoas têm, mas se perdem em vícios, drogas, prostituição, procurando alguma coisa que satisfaça. Na verdade isso satisfaz sim, né, a nossa carne, mas venha, é exatamente como Jesus vem. Venha, deixa tudo aquilo que te aflige, todo o peso, né, todo o fardo pesado que você hoje já não aguenta mais carregar, deixa nos pés do Senhor Jesus e fale com Ele de uma forma que você possa sentir, né, que a salvação, Ele vem pela graça de Deus, é um favor de Deus. E assim, uma coisa que muitas pessoas, Scott, talvez até os impedem, né, de chegar a Cristo, e é algo que eu quero dizer também para essas pessoas, pare de enxergar Deus como um juiz, senão nós vamos viver eternamente como réu. Passe a enxergar Deus como seu Pai para que você possa assumir a posição de filho, que nós somos. A salvação ela vem pela fé, né, a graça, né, o favor imerecido de Deus para conosco. Através da pessoa de Jesus nós conhecemos, né, o amor e a verdade. Não mais vivemos aí à mercê da tirania do pecado. Então o que eu tenho a dizer entrega o seu caminho nas mãos do Senhor Jesus, olhe para Ele como seu amigo, confia que Ele vai fazer uma transformação na sua vida, passe a se relacionar com Deus através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós temos esse acesso, né, em tempo real, né, digamos assim, quando nós estamos falando de Jesus, quando nós estamos falando de Deus, o Senhor Ele se faz presente. Então o que eu posso dizer confia, né, olhe para o Senhor como seu amigo, olhe para o Senhor como se tendo Ele a solução para os nossos problemas. As pessoas falam assim, olha, então quer dizer que por mais que eu matei, roubei, eu fiz todas as coisas de errado, então quando eu venho para Jesus, então eu estou livre dessas coisas? A lei da semeadura é uma coisa, né? Quando você planta, você vai colher. Isso aí é uma lei que funciona crendo ou não crendo. Tudo que você planta, você colhe. Mas quando você passa a deixar Cristo viver em você, então você não mais pratica as coisas velhas, né? O pecado. Mas nós não podemos nos esquecer que nós não saímos dessa carne, né, instantaneamente. Quando nós passamos a crer que Cristo é o Salvador da nossa vida, nós não saímos dessa natureza. Não respondendo pelas suas consequências do que você faz. Exatamente. E assim, se nós alimentarmos mais a nossa carne, naturalmente nós vamos voltar a praticar as coisas do passado, né? Ou até mesmo coisas piores. E o cachorro volta ao vômito, né? Exato. Então beleza, então gente, inscreva-se no canal, não deixa de se inscrever, dê um joinha aí, compartilhe o vídeo e até o próximo. Harmonia com Deus 25. Isso aí, garoto. Valeu, obrigado. Deixa eu